Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 6º dia da 12ª caminhada de oração. Hoje é dia 19 de setembro de 2022, hoje é segunda-feira. O tema do dia vai ser sendo um com o Criador. Mais uma semana começando, irmãs. Eu amo segunda-feira. Segunda-feira é um dia que a gente pode começar algumas coisas, reavaliar outras. Então eu amo o início da semana. E vamos começar mais um dia, nós já estamos na metade da nossa caminhada, né? O tempo voa e tenho certeza que o Senhor tem falado conosco nesses dias, tem chamado a atenção da gente com algumas coisas, porque Ele deseja o melhor para nós, não é mesmo? Ele deseja grandes coisas para nós. O texto-chave vai estar em Provérbios, capítulo 31, do versículo 16 ao 18. Antes de eu ler o texto, eu quero dizer que o que eu quero falar hoje, que nós vamos meditar hoje, tem a ver com a oração, tem a ver com os nossos sonhos, tem a ver com nossos pedidos, né? Já tem muitos anos que eu tenho meditado sobre oração e tenho buscado aprender sobre oração. Eu não me contento com essa oração só de sentar e buscar e parecer que a gente está só falando. Eu acho que a oração ela é algo tão poderoso e tão transformador, né? E há níveis mais profundos para a gente alcançar na oração, assim como aquele rio de Deus, que há coisas mais profundas a ser vividas. E eu creio que a oração é assim. E eu tenho experimentado algumas coisas maravilhosas na oração e é o que eu queria compartilhar com vocês. E ao mesmo tempo também eu tenho visto alguns bloqueios na vida das pessoas e na minha própria vida, né? Por que nós não rompemos? Por que nós não alcançamos grandes coisas? Por que nós não vivemos grandes coisas? E é sobre isso que eu queria meditar hoje um pouquinho, sendo um com o Criador, né? Em primeiro lugar, para nós entendermos isso que eu vou falar, para nós alcançarmos essas coisas grandes, viver coisas diferentes, mais fundo, nós precisamos, em primeiro lugar, ser um com o Criador. Jesus disse isso, né? Em João, ele disse, eu sou um com meu Pai. E isso deixou os fariseus enlouquecidos, isso deixou ali aquele povo já querendo crucificá-lo ainda mais e ainda mais rápido por causa dessa frase, né? Eu sou um com meu Pai. E então nós temos, tudo isso que nós estamos fazendo, né, na vida espiritual é buscar ser um com o Senhor. Quanto mais nós crescermos espiritualmente, quanto mais nós dedicarmos a nossa vida espiritualmente, mais juntinho com o Senhor, mais comunhão com Ele nós vamos ter e mais nós vamos saber como lidar e vamos aprender como agir no mundo espiritual, né? O mundo espiritual é cheio das suas leis, das suas regras, não é de qualquer maneira. E quanto melhor a gente andar na legislação do céu, quanto melhor você souber as regras, as leis, a palavra, que é o que rege o mundo espiritual, é a palavra, é a fé, é a palavra, né? É a adoração, é o coração puro, é se lavar no sangue de Jesus, é saber usar as armas certas. Quanto mais a gente usar todas essas coisas, mais eficaz será a nossa oração. Então, ontem nós estávamos falando sobre alinhamento do corpo, que tem tudo a ver, né? Essa vela que queima, essa vida que está queimando, né? Essa candeia que está acesa, ela precisa estar completamente alinhada. Esse fogo de Deus alinhado, né? Que é a sua vida espiritual. Esse corpo, quando você está com o corpo alinhado, quando você está dedicando a sua vida realmente, não só a sua vida de nome, mas a sua vida, o seu viver diário, quando você está alinhando isso e você está dedicando para o Senhor, melhor será a sua interação no mundo espiritual, melhor será a sua autoridade, melhor será a sua percepção. Então vamos falar sobre isso. A gente precisa dessa consciência de se unir com o Senhor. Sobre a oração, irmãs, tem vários tipos de oração. Eu não vou entrar no assunto desde o início, como surgiu, como é que você faz, porque isso eu já venho falando há 5 anos e meio,
né? E nós, como cristãos, já devíamos estar avançando também nessas coisas. Mas a oração, que é falar com Deus, que é gastar tempo com Deus, que é buscar estar íntima desse Deus Criador, eu queria falar o seguinte, perguntar para vocês, juntamente comigo, nós estamos avaliando as nossas orações. Como têm sido as nossas orações, né? O que temos pedido ao Senhor? O que você realmente deseja? Quais são os seus sonhos? O que você realmente acredita que Deus pode fazer? Porque muitas vezes nós pedimos coisas, nós desejamos coisas, mas no fundo a gente parece que não acredita que Deus pode fazer, né? Ou então a gente ouve mensagens que nos motiva a ir além, nos motiva a buscar mais, nos motiva a desejar mais, mas no fundo a gente não acredita que aquilo pode acontecer. Você acredita que você merece? Você acredita que você merece aquilo que você está pedindo? Ou você tem até medo de pedir além porque você não acredita que você merece? Isso é uma coisa que eu tenho visto muito e eu resolvi fazer esse tema nessa caminhada porque eu percebi isso, que muitas vezes nós nos sabotamos. Nós oramos porque sabemos que é a nossa obrigação orar, mas a gente não acredita que a gente merece, né? Eu tenho visto essa falta de sintonia. Há uma falta de sintonia entre o que a gente pede, entre o que a gente deseja e o que a gente fala. É uma falta de sintonia completamente, assim, totalmente desintonizado, e isso faz com que as nossas orações não sejam respondidas. Porque quando você pede algo, né? Por exemplo, você pede um trabalho. Eu preciso de um trabalho. Você está totalmente sem trabalho. Então, você está aberta, né, a fazer qualquer coisa, claro, porque a Bíblia até tem um texto que eu amo em Eclesiastes que fala assim, tudo que vier à sua mão faz conforme a sua força. Então, a gente tem que saber também o momento da gente. Eu preciso de um trabalho, não importa qual seja, né, naquele momento. Aí você pede um trabalho, mas você tem um sonho, né? Você tem um sonho de qual trabalho você queria, mas você não tem coragem de falar para o Senhor. Porque você acha que você não merece, ou porque você acha que aquilo é grande demais, ou porque você acha que não é o momento. E depois você fala. Então, quando as pessoas perguntam para você, e aí você pensa em trabalhar? Ai, menina, eu não sei, sabe, se é a hora. Porque, por exemplo, vamos supor que você teve neném, né? Ai, porque eu tive neném agora, eu não sei. Ou é porque eu tenho uma viagem. Eu acho que depois da viagem que eu fizer. Aí você começa a desentoar tudo o que você precisava. Então você pede uma coisa, você deseja outra, você fala outra. E as nossas orações, ela tem que estar alinhada com o que a gente fala. Totalmente alinhada com o que a gente fala. Por isso que esse devocional é para a gente hoje ponderar. O que eu tenho orado, o que realmente eu desejo, o que eu tenho falado, né? E a força gerada no falar, né, o alinhamento da sua fala é o que ativa a fé. É o que ativa essa fé. Ativando a fé, ela ativa o reino do Espírito e ela traz a bênção que nós estamos buscando. Então eu queria falar, vamos falar sobre a mulher de Provérbios, vamos lá, Provérbios 31, capítulo 31, versículo 16, 18, nós vamos ler alguns textos e eu quero entrar nisso. E esteja meditando enquanto eu falo, como têm sido as suas orações, né? O que você tem orado há tantos anos que ainda não conseguiu? O que você deseja que ainda está muito longe? Ou o que você talvez até deixou de desejar, deixou de acreditar porque ainda não aconteceu? Então, vamos falar sobre isso. Provérbios 31, 16, 18 fala assim, nós sabemos que esse é o texto da mulher de Provérbios, né? A mulher virtuosa, com as virtudes que todas nós desejamos, mas desde 2018, esse versículo tem queimado no meu coração e fala assim, não, vamos ler desde o 14, peraí, deixa eu ver, 18, vamos ler o 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ela cinge os lombos de força e os seus braços
e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Olha que texto incrível. Nós desejamos muito o valor da mulher virtuosa, né? Nós desejamos ser valorosa, nós desejamos ser boa cuidadora da nossa casa, como aqui fala, né? Que ela levanta de madrugada, ela faz o seu pão, ela faz a sua roupa. Mas, como eu sempre falo, irmãs, Deus está nos chamando a crescer. Deus está nos chamando a crescer, a ser transformada. Se você tem vivido, tem buscado, tem sido uma mulher de provérbios, tem entendido o seu valor, tem cuidado da sua casa, Deus quer que você avança. E uma dessas características aqui de avanço dessa mulher de provérbios, olha que coisa incrível, uma fala, né, uma qualidade dela, um ato dela que ficou registrado. Isso, há quantos mil anos atrás isso foi escrito? Há quantos mil anos atrás, né? Mais de 2000 anos, isso foi falado de uma mulher. Então, nós temos que mudar a concepção de que, às vezes, por nós sermos mulheres, né? Ou, depois que eu casei, eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. Essa era uma mulher que ela examinava uma propriedade, um campo, e ela adquiria aquele campo. E ela plantava vinha com a renda do seu trabalho. Hoje eu quero colocar no seu coração que você examine um campo, examine uma propriedade. Isso pode ser no natural, isso pode ser no espiritual. Examine o que você quer, qual é o seu sonho, né? Qual é o tipo de trabalho que você quer. Eu não estou dizendo, irmãs, que tudo que a gente quiser na vida Deus vai fazer, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Eu estou dizendo que tem coisas que Deus quer te levar além, né? Tem coisas que Deus quer que você avance na sua vida, na sua história, na narrativa da sua vida, na narrativa das suas possibilidades. Mas examine uma propriedade, ela examina uma propriedade, ela adquire, ela corre atrás. Avalie um campo do seu sonho, parte para cima, se prepare, tome a atitude necessária, tome providência daquilo que você está orando. Né? Tem coisas que não está ao nosso alcance, tem coisas que é só o Senhor para fazer. Né? Uma cura, uma libertação, algumas coisas, algumas dificuldades, elas é só o Senhor mesmo para agir, que aí são milagres sobrenaturais. E Ele faz. Mas eu estou dizendo de coisas práticas, nós estamos falando de coisas práticas, nós estamos falando de transformar a nossa vida em coisas práticas. Qual é o seu sonho? Eu sonho em dirigir, eu tenho um sonho em dirigir, mas você já se esforçou em olhar quanto custa uma autoescola? Você já se esforçou em dizer, eu vou fazer? Né? E aí está falando que ela avalia essa propriedade e ela adquiriu ela. E naquela propriedade, quando você avalia seu sonho, ela começa a investir, ela começa a plantar vinhas dentro da propriedade, com a renda do seu trabalho, com o pouco que ela tem, com o pouco que ela ganha, porque o trabalho dela aqui fala que ela vendia cinto aos mercadores, né? Ela movimentava as finanças dela de alguma maneira. Então, de alguma maneira, não importa o que você faz, se você vende doce, se você vende salgado, se você costura, se você é empregada, se você é babá, se você é uma empresária, se você não importa, né? Todos nós temos sonhos. Então, nós precisamos disso, irmã. Essa palavra é para mim, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus tem me confrontado com essa palavra já há alguns anos. E em 2018 eu escrevi, está escrito aqui na minha Bíblia, do lado desse versículo, palavra para 2018 na minha vida. Deus tem me ensinado isso. Avalie o campo e compra e parte para cima. E aqui está falando no versículo 17, cinge o seu lombo de força e fortalece o seu braço. Ela se fortalecia. Né? Às vezes a gente olha, irmãs, a gente acha que não vai dar conta. Eu não vou dar conta de estudar, se esse era o meu sonho. Eu não vou dar conta. Que hora que eu vou ir fazer essa autoescola?
que horas que eu vou estudar, mas a gente dá conta se você colocar diante do Senhor em oração, se você alinhar suas palavras, se você alinhar aquilo que você deseja com o que você está pedindo, com o que você fala, né? Se você orou para fazer uma faculdade, para estudar, por exemplo, você orou, Senhor, eu gostaria de fazer uma faculdade, né? Esse é o meu sonho. Por quê? Aí você tem que explicar mais para o Senhor. Nós somos filhas. Filha senta e conta para o pai tudo. Não é só, pai, me dá uma faculdade? Pai, me dá uma carteira de motorista? Não. Pai, esse é o meu sonho. Quando eu tiver carteira de motorista, o meu sonho é por quê? Porque eu quero dirigir, eu quero poder ir para a igreja, eu quero poder dar carona para os irmãos, eu quero poder ir para a praia, eu quero poder fazer um monte de coisa. Você começa a contar para o seu pai. E ele te dá a liberdade, irmã, de sonhar. Se veja dirigindo, né? Ah, mas irmã, não tenho condição nenhuma, você não sabe nem o que você está falando, eu não tenho condição, eu não tenho uma bicicleta, quanto mais ter um carro. Sonhe. Sonhe. O sonhar é uma graça, uma virtude que Deus nos deu. Eu não estou dizendo para a gente ser uma alienada, que vai ficar só sonhando, né? Mas sonha, libera essa fé através da sua oração, através da sua vida, mas sonhe, começa a visualizar. Porque se você não visualizar, e se a gente entrar nessa palavra que eu estava falando aqui de você falar, mas eu não tenho condição, mas isso é impossível, é como se nós não estivéssemos acreditando no que Deus é capaz de fazer. Por isso eu perguntei, né? A gente acredita mesmo que Deus pode fazer o milagre que a gente está pedindo? Porque às vezes a gente tem fé só para algumas coisas e para as outras que Deus quer que você rompa, Deus quer que você viva coisas diferentes. A gente não tem, né? E outra coisa muito importante aqui nessa palavra é você acreditar que você merece. Você acreditar que você merece. Eu tenho conversado com pessoas, esses dias mesmo no Brasil, né, conversando com uma pessoa muito, muito especial, uma menina de fé, uma menina maravilhosa, mas que quando você solta coisas grandes para ela põe o pé para trás e ela fala, não, mas eu não importo com isso não. Não precisa Deus me dar uma casa grande, não. Pode ser uma pequenininha mesmo, eu não ligo com essas coisas, não. Irmãs, a gente precisa ser sincera, você não liga. Você pode não ligar, mas você tem que receber aquilo que Deus quer dar. Né? Então você tem que cortar esses palavreados de anos, porque isso fica desintonizado, né? Tira a sincronia da força no mundo espiritual. Porque como assim que Deus, por exemplo, vai olhar e vai pensar assim, como assim que eu quero dar para ela e ela diz que não se importa com isso, não merece, né? Então tira isso da sua boca. Não, eu desejo, Senhor, e se for da tua vontade, eu recebo. Eu creio, eu recebo. E se vier essas coisas na sua mente de que você não merece, quem é você para pensar isso, quem é você para ter isso, quem é você para viver isso, você começar a dizer, o Senhor é o meu Pai, e se Ele me deu, e se Ele deseja que eu tenha, eu mereço. Eu mereço, por que não? Porque isso está castrando muitas de nós, irmãs. Está nos deixando cativa em lugares que Deus quer nos tirar. O inimigo quer nos ver no Egito, na escravidão, na escassez, né? É lógico que em um momento ou outro da nossa vida a gente vai passar dificuldade, mas eu estou dizendo no geral. No geral, nós precisamos romper, porque Deus ele tem prazer em fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a palavra de Deus, que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nós temos que ativar esse poder através da fé e começar a colocar em prática. Então, vamos lá. Então, essa mulher ela adquire essa propriedade, ela planta essa vinha, ela começa a lançar sementes naquele campo que vai dar frutos. Então, nós precisamos partir para cima, resolver as coisas, né? Eu tenho observado na minha vida o que Deus tem feito nesses últimos anos. Seja uma mulher mais proativa, resolva pendências. Nós queremos fazer coisas grandes, mas nós não resolvemos pendências pequenas, né? Olhe para a sua vida, irmã, e comece a avaliar o que tem de pendência pequena. Anota, né?
Por exemplo, todas as vezes que eu vou ao Brasil, eu tenho que resolver um monte de coisa. Quando eu não voto aqui, quando eu vou ao Brasil, eu tenho que atualizar o meu título de eleitor, né? Eu tenho que fazer algumas coisas. Faça aquilo que está no seu alcance, faça. Porque a mulher de Provérbios, a gente fica muito focado só na virtude dela ser a boazinha, dela ser a ótima dona de casa, a excelente mulher, mãe, esposa. Não, ela era uma mulher proativa, ela era uma mulher empresária, ela era uma mulher que ela conquistava. E olha, irmãs, que nós estamos falando de uma mulher que viveu há mais de 2.000 anos atrás. 2.000 anos foi que Jesus veio, né? Isso foi escrito há muito mais tempo do que Jesus veio. Então, é muito mais de 2.000 anos. Então, não tinha essa de que a mulher não pode. Então, vamos lá. E ela se cinge de força. Você precisa de força para alcançar seus sonhos. Vai ser fácil? Não. Mas continue fazendo, continue plantando a semente que você vai ver o resultado. Aí aqui, no 18, fala que ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Olha aqui que nós estamos falando de lâmpada. Nós estamos falando das velas acesas. Essa lâmpada acesa, irmã, essa lâmpada não é só uma lâmpada da noite, é a alma. A alma dessa mulher é viva, o espírito é vivo, o espírito está aceso, ela está atenta no que ela tem que fazer, no que ela precisa fazer, né? E ela percebe que o seu ganho é bom, ela valoriza o que ela ganha, né? Ela entende, eu mereci, é bom o que eu estou tendo de retorno. Nós precisamos disso, valorizar aquilo que a gente ganha. Então, esse texto ele é incrível. Leia ele com uma lamparina do Espírito acesa para você enxergar tesouros escondidos através desse texto. Vamos ler Jeremias capítulo 29, no versículo 11 e 13, fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então o Senhor, ele tem planos de bênção para nós. Ele está falando, eu é que sei os pensamentos que eu tenho e eu quero dar o fim que vós desejais. Então eu estava falando dessa falta de sintonia, né? Que eu tenho visto muito isso. A pessoa quer casar, tem vontade de casar, você sabe que ela quer casar, aí você vai conversar e a pessoa... mas eu não tenho paciência com o marido, não. Porque se fosse comigo... e começa... Aí você desintoniza... gente, eu tô perdendo as palavras. Você tira toda a sintonia da sua oração, sabe? Fique calada, seja prudente. Se você não tem o costume de... Isso é um vício nessa fala, fica calada, né? Porque senão você está atrapalhando o seu milagre, você está atrapalhando o mover do Senhor, porque o mundo, o anjo que vai te entregar a bênção, ele fica sem saber, né? Às vezes ele pode ter chegado com a bênção lá pertinho de você, e aí você solta porque eu não tenho paciência com o marido, ou então você quer ter filho, mas você não está afim de correr atrás, você não está afim também de experimentar um tratamento, você não está afim de partir para cima. O anjo está lá com a bênção e fala, Senhor, eu faço o quê? Eu subo de volta com essa bênção, eu entrego essa mulher que está toda desordenada, que não está preparada para a bênção dela, porque a língua dela está falando totalmente ao contrário dos seus planos. Então, nós precisamos avaliar o que nós temos falado. Vamos ler Amós capítulo 3, no versículo 3, fala assim, olha, eu já tinha lido, tem 2 versículos que é o Amós, que eu vou ler, e um outro aqui, que eu já tinha lido muito esse versículo há anos, conheço isso de cor, salteado, mas eu nunca tinha olhado com esse olhar, né? Fala assim, olha, Amós 3:3, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Eu sempre olhei esse texto para o lado de fora, para pessoas, mas nós e Deus somos um. Ele caminha conosco, né? Ele caminha dentro de nós, ele está dentro de nós caminhando conosco. Como que nós vamos caminhar com Deus se nós não estamos tendo acordo? Aqui está falando, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Não tem jeito. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro lado, né? Deus quer te dar e você retendo
ou Deus quer te dar e você está com preguiça de correr atrás. Deus quer te dar, mas você não tem prudência, não tem governo, não tem sabedoria. Então, como que vamos andar juntos? Como vamos ser um com Deus? Tudo que você vê Jesus, uma das maiores, quando você lê os evangelhos, um dos maiores exemplos que Jesus deixou para nós é como ser um. Pai, eu oro a ti porque eu sei que tu sempre me ouves. Jesus falava isso, Jesus falou isso, né? Pai, faça isso para que o mundo veja que nós somos um. Ele deixou esse exemplo de sermos um, porque ele veio aqui para nos conectar com o Senhor, para que nós sejamos um com o Senhor, sejamos um com Ele, um com o Espírito Santo. Então, como que vai andar dois juntos se não tem acordo? Deus quer te dar uma coisa e você está, sabe, falando coisas que está apagando aquilo que Deus quer fazer. Vamos ler Mateus 12, 25. Mateus 12, no 25, fala assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Essa palavra está falando quando Jesus curou, né? Ele curou um endemoniado, um cego, um mudo. Ele curou, aqui no versículo anterior, e a multidão dizia que este era o filho de Davi. Porém, os fariseus murmuravam, dizendo que esse fazia essas coisas através dos demônios. Ele faz isso através de Beelzebu, dos demônios, Deus, o maioral dos demônios. E Jesus disse para ele: vocês estão sendo estúpidos, porque toda casa dividida contra si mesmo, ela fica deserta, ela não subsiste. Então ele estava falando, nenhum reino joga contra o seu próprio reino. Eu não faço nada, eu não ajo através de demônios, pulsando demônios, né? Mas ele estava dizendo isso a casa dividida, e isso serve para nós. Como que nós estamos dentro de nós? Você está sendo uma casa dividida dentro de você mesmo? Dentro de você mesmo você está dividida, né? Você paga de santidade, mas quer viver no pecado. Você está socado dentro da igreja, mas você está criticando lá dentro onde você está. Você está o tempo todo falando mal do sistema. O que nós estamos caminhando, que nós estamos fazendo sendo dividido, né? Você já viu, tem umas piadas que eu nunca gostei muito desse tipo de piada. Às vezes a pessoa tá gordinha e ela faz piada com ela mesma, né? Eu como mesmo, a vida é uma só, amanhã não sei nem se eu tô viva, umas coisas assim, né? E a pessoa tá precisando ali cuidar da saúde e fica com essas brincadeiras. Lógico que elas fazem essas brincadeiras para se aceitar, mas é um reino dividido, porque ela não vai conseguir mudar um hábito jogando contra si mesmo. E a fé, a oração também é dessa forma, irmãs. Nós não vamos conseguir coisas que nós lutamos e criticamos a nós mesmos. E muitas vezes, ou talvez, você não critique você mesmo, mas você critica a bênção do outro. Quando nós criticamos a bênção do outro, há uma barreira para a gente conseguir a nossa bênção, né? Porque se você, por exemplo, alguém conseguiu uma casa grande, bonita, e você, por exemplo, fala: Deus me livre, eu não quero casa grande porque eu não quero limpar a casa grande, eu não gosto de limpar a casa grande. Para mim, uma pequena estava ótima. Quando você desdenha uma bênção de uma pessoa, você travou a sua própria bênção. Você fechou a porta da fonte que ia jorrar para a sua própria bênção. Eu tenho aprendido muito isso, sabe? Não critique as coisas do outro. Não critique. É difícil, tem hora, irmãs, porque tem hora que a gente tem a nossa concepção, né? Tem hora que a gente acha que aquilo seria melhor para a pessoa. Mas não critique. Abençoe. Seja lá o que ela está fazendo, né? Ou se a pessoa, por exemplo, resolveu ter muitos filhos, você tem pouco, ou você não tem nenhum, ou você não quer, não critique. Abençoa. Comece a abençoar, sabe? Às vezes uma pessoa vai fazer uma viagem, por exemplo, a pessoa vai viajar para a Europa, um amigo seu vai viajar para a Europa. Deus me livre, eu não gosto da Europa, eu viajaria para outro lugar.
Eu viajaria para o Caribe, sei lá para onde. Não critique as coisas das pessoas. Você está fechando as portas. Seja uma mulher sábia, prudente, que avalia o seu campo, compra o seu campo e cuida do seu campo. Porque é cuidando do seu campo, plantando as suas vinhas, que você vai colher os seus frutos. Então, a gente, às vezes, é com essa boca, essa fonte que a gente não tem controle. A Bíblia diz que como pode jorrar da nossa boca uma fonte de água doce e uma fonte de água amarga. Nós temos que começar a ter presença, né? Saber o que a gente está orando, o que a gente está desejando. Vamos ler Salmo 141, no versículo 3. 141, versículo 3, fala assim: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Porque uma vez eu falei isso, eu falo sempre, o falar, ele é como uma comida. Ele é como uma comida. E muitas vezes, aqui está falando que põe guarda na minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios e não permita que eu ande na perversidade, na companhia dos homens malfeitores e que eu coma das suas iguarias. Às vezes a gente senta para conversar e a gente solta coisas que não devia soltar, né? Quando você critica a bênção do outro, quando você critica o que o outro está fazendo, né? Às vezes a pessoa vai construir alguma coisa e você, mas lá naquele lugar, construção está muito caro, construção dá muito trabalho. Isso tudo bloqueia as bênçãos. Então eu tenho aprendido sobre isso. Essa é uma palavra que eu quero que nós venhamos a meditar, sabe? Sonhe, projete, continua vivendo até alcançar o seu objetivo. Não é ficar frustrada com o que você tem agora, porque isso é outra coisa que bloqueia também as suas bênçãos. É agradecer o que você tem agora e conversar com o Senhor e desejar e mostrar para Ele o que você sonha, né? E crer, Pai, eu creio que o Senhor faz. Todos os dias, irmãs, como é que você fazer um exercício de dizer, Pai, eu estou aberta àquilo que o Senhor tem para mim. Eu mereço. É lógico que nós somos pecadores, irmãs. Lógico que nós falhamos, mas nós como filhos, o Senhor disse isso em Jeremias. Ele disse, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz para te dar o fim que vos desejar. Então começa a abraçar as bênçãos do Senhor e abrir mão dessas palavras. E essa pessoa que eu estava conversando, muito querida, que eu disse que ela fica rejeitando algumas bênçãos, né? Quando, por exemplo, se eu falo para ela, você vai ser muito próspero, eu não ligo muito para essas coisas, não, isso você está rejeitando. E aí eu comecei a explicar isso para ela, falei assim, olha, para com essa fala, né? Abraça o que Deus quer te dar, começa a falar que você merece, não, eu mereço, né? Eu tenho me esforçado, o Senhor sabe, se Ele quiser me dar, é porque eu mereço. E ela falou assim, mas isso não parece que a gente está afrontando o Senhor? Não parece que a gente está assim, sendo arrogante? Olha para você ver, irmãs, como que o inimigo coloca coisas na nossa cabeça, né? Não, você não vai estar afrontando o Senhor. Ninguém afronta o Senhor porque Ele corrige, né? É como um filho. É como um filho. Você é filho. Você tem que tomar posse da sua filiação. É claro que não esqueça que um filho tem que ser obediente, que um filho tem que caminhar junto com o pai, trabalhar junto com o pai. Não estou dizendo aqui de filhos folgadinho, que só quer tomar posse, eu mereço tudo de bom e não faz nada, não. O Senhor sabe, né? O Senhor sabe o filho que merece. Como Ele disse com Jesus, esse é o meu filho em quem me comprazo. Então, seja um filho que Deus tenha prazer na sua vida, que você vai começar a entender que você merece. E eu quero contar o testemunho da minha viagem aqui, só para ilustrar essa questão de oração, de como a gente clama, né? Nesse sentido de você receber coisas que você sonha. As orações, irmãs, elas não podem ser só por problemas. Oração não é só para resolver problema. Senta, conta para Deus a sua vida, o que você sonha, o que você quer,
né? Como que você quer chegar na sua aposentadoria? O que você quer fazer na sua aposentadoria? Não espera chegar lá. Começa a plantar, avaliar o campo agora. E começa a plantar essas sementes no reino do Espírito agora. Como que eu quero ser quando eu for mãe? Se você está desejando ser mãe, começa a orar para ser mãe e já projetar como você vai ser mãe. Ah, como que eu quero ser uma esposa? Como que eu quero ser uma esposa? Eu vou orar para eu casar e como eu vou ser como esposa. Começa a visualizar você como esposa. Eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer um jantar, Começa a sonhar. E fecha a sua boca quando vierem perguntar deste assunto, do assunto da sua bênção, o assunto do seu campo. Porque se você for na cabeça das pessoas, você não vai conseguir nada. Porque se a mulher de Provérbios soltar para alguém, eu estou pensando em comprar aquele campo, né? Ou alguém fique sabendo que ela está pensando em comprar o campo e alguém chega para ela e fala, você que está pensando em comprar aquele campo? Vai vir mil opiniões, mas que campo é seco. Aquele campo não é bom não. Aquele loteamento não é legal. Aquela área não é boa. Fulano vai comprar primeiro. Fecha sua boca. A palavra de Deus diz aqui em Salmo 141, põe guarda na minha boca. Agora esse guarda, irmãs, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido muito gentilmente. Fica calado. E a gente vai e cai na esparrela. Antes de eu contar a minha bênção aqui que eu queria contar, esses dias eu estava orando e arrependendo diante do Senhor de umas situações que desde o início ele falava para mim, fica calada. Não tem nem a ver com bênção, não tem a ver com a vida, fica calado. Vigia. E aí você vai abrindo, né? Você vai dando confiança. Eu estava pedindo perdão para o Senhor porque eu não fui obediente como deveria ter sido. E acaba você pagando um preço, né? Às vezes você paga um preço de ver um desgosto que você não queria, de ver a face daquela pessoa que você não queria ver, aquele lado negro que você não queria ver. Então, contando aqui sobre a experiência das minhas férias, né? Eu já trabalho 7 anos, né, para esse pessoal. Lógico que eu tinha alguns momentos de viajar, mas era pouco, era corrido. E eu estava, nesse último ano, com a enfermidade da minha patroa, eu estava muito cansada, porque dobrou meu horário de trabalho, aumentou dias de trabalho, é um cansaço emocional muito grande. Outra coisa também, irmãs, que eu falei, que os sentimentos, eles nos adoecem. E por mais que eu busque me cuidar, aquela pressão acabou afetando, desenvolvi bruxismo emocional, e isso com o tempo pode estragar os dentes. Eu precisava ir no dentista. Enfim, e eu comecei a orar. Senhor, eu quero umas férias, eu quero umas férias longas. Eu quero férias longas, eu quero, como eu falo muito de estação, como eu falo muito do poder da estação, eu falei, eu quero uma estação inteira de férias. De início do verão ao final do verão. Primeiro dia do verão ao último dia do verão. 90 dias, né? Isso é sonho, irmã, porque isso não é normal, né? E eu comecei a sonhar, e eu comecei a orar, e eu comecei a profetizar, e o que eu vou fazer nessa viagem? Essa viagem eu preciso ver minha família, eu quero a praia que eu tanto sonho, eu quero ir no dentista que eu preciso. Eu comecei a colocar ao Senhor os meus objetivos. É um sonho, mas ele tem objetivo. É um campo que eu queria comprar, né, que eu queria plantar, que é esse campo da viagem, mas ele tinha objetivo. E comecei a orar, e eu sabia que aos olhos humanos aquilo era bem impossível, porque como que eu vou deixar a família nesse momento tão delicado da patroa que estava cada vez pior, cada vez mais debilitada. Mas orando, não lembro, orei meses sobre isso, eu senti o dia certo de pedir, né? Quando eu fiz 7 anos, no dia que fiz 7 anos, eu senti do Senhor, hoje você manda um e-mail para o seu patrão, explicando tudo, a data que você quer e dizendo que é assim que você quer, porque você precisa se cuidar emocionalmente, porque devido a tudo que vocês viveram naquela casa, trouxe um desgaste emocional. Mandei o e-mail e fui dormir. E quando eu acordei, para a glória do meu pai, para ele que não deixa... Olha, só para você ter uma ideia, ano passado
teve um feriado e meu marido queria viajar por uma semana naquele feriado. A patroa estava internada, eles nem precisavam de mim na casa, né? Eu estava fazendo só companhia para ela lá nessa casa de recuperação e eles não me deixaram ir. Ele falou que não poderia. Então, você imagina me deixar 90 dias, já que ele precisa mesmo agora. E para minha surpresa, na manhã seguinte, ele me liberou e disse, fique o tempo que você precisar para se cuidar. Cheguei de manhã para trabalhar, conversamos, e assim foi, irmãs, e assim Deus fez infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. E aí talvez você disse assim, nossa, mas isso acontece na sua vida. Isso acontece, deve ser na sua vida. Não, irmã, isso acontece na vida de muitos. Porque se eu tive coragem de sonhar, de orar, foi porque eu ouvi testemunho de muitas pessoas que vivem coisas grandes, né? Que vivem coisas grandes. Então comece a gerar o seu sonho. Comece a colocar Deus no seu sonho e você vai ver Deus fazer infinitamente mais do que você pediu ou que você pensou. Outra coisa que eu queria falar também sobre um sonho que eu estou vivendo que eu queria compartilhar com vocês, né? Quem está na caminhada esses anos todos sabe que eu amo colocar uma música em espanhol. Eu tenho paixão por espanhol. Eu gosto de espanhol. Espanhol mexe no meu espírito. Quando eu ouço uma canção em espanhol, ela ativa aquele fogo de uma forma muito forte. E desde que a Rebeca nasceu, a Rebeca tem 16 anos, desde que ela nasceu, era o meu sonho frequentar igrejas que falam espanhol. E a gente tentou quando ela nasceu, mas aí eu mudei de cidade, fiquei só pouquinho tempo, mudei de cidade e guardei esse sonho no meu coração. Quando foi na caminhada de oração, a primeira caminhada de oração, eu visitei uma igreja que falava espanhol e foi ali que Deus me deu a visão do símbolo da caminhada, né, do dente de leão. Ali aquilo queimou no meu coração, mas não era tempo ainda. E o outro pedido que eu fiz ao Senhor por esses anos todos, eu sempre orava, Pai, um dia eu quero frequentar uma igreja que fala espanhol. Eu não sei como vai ser, eu não conheço a cultura, eu não conheço as pessoas, eu apenas sei falar um pouquinho espanhol, mas eu quero, é um sonho, e é um sonho que Deus colocou no meu coração. E mais um testemunho, irmãs, fez um ano que eu estou frequentando uma igreja que fala espanhol. Não foi fácil tomar a decisão de ir, porque eu amo a igreja brasileira, eu não saí por nenhum motivo qualquer por causa da igreja brasileira, eu saí porque eu quero viver um sonho. E ontem, quando eu estava no culto, engraçado que tem tudo a ver, eu falei ontem sobre cuidar do corpo, sobre a gente estar alinhado, e essa foi a palavra do culto de ontem também, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós temos que cuidar para viver os dons, né, com mais eficácia. E ontem, quando eu estava na minha igreja, depois de 60 dias que eu não ia por causa das férias, eu estava pensando, por que eu quero tanto? Não é porque eu queria tanto. Porque, irmãs, eu quero ver o que Deus quer estar fazendo nas nações. Eu quero ver o que Deus está fazendo entre os povos. É um prazer meu ver o agir de Deus e é muito lindo o que o Senhor está fazendo. Então, eu estou vivendo muitas coisas novas que eu semeei lá atrás. E eu queria contar isso para vocês, porque a gente está junto aí mais de 5 anos e meio, quase 6 anos. E então, assim, invista no campo que você quer. Invista no campo que você deseja. Não importa quem vai entender, quem não vai, né? De vez em quando alguém me pergunta, mas por que você vai para a igreja hispânica? Porque eu gosto, porque eu quero ver o mover de Deus, quero ver o fogo de Deus queimar no outro povo, entendeu? As pessoas às vezes não vão entender os seus sonhos, os seus planos, mas se é do Senhor, se está alinhado com o que Deus quer, parte para cima. Parte para cima. E leia esse texto, sabe? Começa a ler esse Provérbios com um olhar diferente. Se você tem vontade de comprar uma casa, né? Se você tem sonho de comprar um lote, se você tem sonho de fazer alguma coisa, parte para cima, com fé, com força, com oração. Mas olha, as pendências que você tiver, começa a governar sobre elas agora.
agora, porque se você não governar nas pendências que você tem no natural, não espere coisas grandes, porque o Senhor não é maluco, Ele não é maluco de dar uma grande coisa para você governar se você não governa o pouco. Nós temos que começar a entender isso, que Deus também não é bobo. Então, Deus quer colocar coisas grandes nas nossas mãos, mas Ele quer que a gente venha se alinhar para viver o sobrenatural. Essa é a palavra de hoje. Desculpa, passei muito da hora, mas era necessário liberar esse rio de água viva que quer nos levar além na oração. É uma oração eficaz. Irmãs, como é que nós vamos clamar para o mundo, para o outro, para o Brasil, para as nações, se a gente não está conseguindo saber clamar nem para a gente? Se a gente é mais uma lamúria todos os dias, senta ali e começa a lamuriar com o Senhor. Que essa vida, essa casa, esse marido, esses filhos. E Deus fala, ai, não sei se eu posso contar com essa daí, não. Não sei se eu posso contar com essa daí para muitas coisas, não, sabe? Eu acho que eu vou só abençoar o básico até o dia que ela entender que ela é filha do rei, que eu tenho um chamado, que eu tenho um propósito, que eu preciso dela alinhada para ela ir fazer grandes coisas. Então é isso a palavra do Senhor, que o Senhor nos levante em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana que está começando, muito obrigado por essa caminhada 12, que o Senhor está fazendo grandes coisas, está passando um rio do Senhor, um rio de vida, um rio de ânimo, um rio de força, que vai nos posicionar para algo além. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, até amanhã.